Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Williams e nesse vídeo eu vou falar sobre uma das questões levantadas há muito tempo, desde o princípio da filosofia, e principalmente colocado em prova por René Descartes, que é a questão da verdade. Como a nossa capacidade de avaliar as proposições como verdadeiras ou falsas. Tem várias coisas na obra, Discurso do Método, de René Descartes, mas a principal questão que eu vejo ali é sobre a nossa capacidade de avaliar proposições como verdadeiras ou falsas. Bom, imagine, por exemplo, um conhecimento que foi produzido por um dos maiores cientistas e mais inteligentes da atualidade. Bom, mesmo que esse cientista tenha seguido os métodos mais adequados propostos atualmente pela ciência e também o material publicado por ele tenha sido revisado devidamente pelos pares, e a gente pode avaliar esse conteúdo, só por isso eu posso considerar que esse conteúdo é verdadeiro? Vamos analisar? Bom, o cientista produziu lá, usando os métodos propostos, um conhecimento. Cada um dos pares, quando foi avaliar, a gente considera que o conhecimento ele é mais válido ali por ter sido validado por diversos pares. Quando esses pares, que são seres como qualquer outro, seres humanos, vão avaliar essa proposição, cada ser se considera capaz de avaliar aquele conhecimento como verdadeiro ou falso, como fazendo ou não fazendo sentido. Ou seja, validar as proposições que estão ali relacionadas àquele conteúdo, se elas têm um valor verdadeiro ou falso. Bom, como o próprio René Descartes, ele foge dessa questão da seguinte forma: olha, vamos considerar a princípio como pressuposto que todos os seres humanos têm a mesma capacidade de avaliar as proposições. Então ele já começa tudo aceitando uma suposição. Então tudo que decorre a partir desse momento vai estar baseado nessa suposição, se essa primeira suposição é verdadeira ou não. E o método científico como um todo é assim, ele é baseado na suposição de que nós, seres humanos conscientes, somos capazes de avaliar proposições. Lá na sua obra, René Descartes, ele coloca como questão, por exemplo, será se na hora de avaliar uma proposição, de avaliar se uma coisa faz sentido ou não, não tem um gênio, um mago do mal que altera a minha forma de analisar as coisas para que eu veja como verdade aquilo que não é verdade? Ele coloca dessa forma, e por isso esse argumento dele foi considerado muito simplista, muito devaneio. Eu vou trazer uma visão um pouco diferente, mais baseada na estrutura do cérebro, que é o seguinte: bom, hoje é consenso que os nossos pensamentos, as nossas capacidades de julgar, elas são baseadas no cérebro, na dinâmica entre os neurônios dentro do nosso cérebro. E a gente sabe, é um sistema quimiofísico, que avalia ali basicamente por descargas elétricas, e hormônios que transitam entre neurônios, e com base nisso a gente avalia as coisas ao redor do nosso mundo, as coisas que a gente observa, inclusive as proposições. Quem garante que no momento que você vai avaliar uma proposição, a quantidade de hormônios, a descarga elétrica que deveria ser emitida naquele momento não está errada, te levando a crer em uma coisa, Imagine, a rede neural do seu cérebro tem como entrada uma proposição em um conjunto de premissas e argumentos, e ele vai avaliar o valor daquela proposição, e no processo de avaliação na rede neural interna, as quantidades
né, de descarga elétrica e neurônios fazem com que você tenha um resultado verdadeiro, mas que na verdade deveria ser falso. Quem garante que isso não acontece na hora que a gente está avaliando as proposições? Não um gênio do mal, mas nós podemos chegar em conclusões erradas, como a gente sabe que muitas vezes acontece. Muitas vezes a gente analisa uma coisa, por esquecer de um ponto ou de outro, a gente chega numa conclusão que a gente tem muita certeza que aquilo está certo, mas a gente vai ver mais lá na frente, a gente esqueceu de algum detalhe, e por isso aquela proposição não é verdadeira. Agora, a gente se convence de que somos capazes de avaliar proposições e em cima dessa base a gente cria toda uma teoria do conhecimento, toda uma teoria lógica, né? E até certo ponto considerando como verdade absoluta, sendo que a gente está partindo de um pressuposto, a gente convencionou esse pressuposto de que somos capazes de avaliar as proposições como verdadeiras ou falsas, dadas as premissas ali. Mas quem garante isso? Eu não estou dizendo que nós não somos capazes, tá? O que eu estou dizendo é que, logicamente, numa completeza lógica, a gente teria que garantir essa premissa inicial, porque senão tudo que é construído em cima dele vai ter uma base muito fraca, porque a gente vai ter toda uma matemática lógica, todo um conjunto de conclusões que tem uma base muito fraca, logicamente, entende? Então, esse é um problema muito interessante, né, proposto, e o próprio René Descartes ele propõe ele e logo depois foge dele falando assim, não, vamos aceitar que não existe nenhum ser humano com a capacidade maior ou menor de discernimento que apenas, a não ser em alguns casos específicos, mas ele só pressupõe, que é para fugir dessa primeira questão, né, de que tudo vai depender disso. É claro que a gente se convence, né? A gente se convence de que aquelas proposições que a gente avaliou, elas têm, conforme o valor verdade que a gente obteve, verdadeiro ou falso, faz sentido ou não faz sentido, a gente simplesmente aceita aquilo como certo e que a gente foi realmente certeiro na avaliação daquelas proposições. E o que você acha? Esse fato de a gente não ter uma maneira de garantir que somos de fato capazes de avaliar as proposições, ou mesmo que sejamos, mas não em todos os momentos, em que em alguns casos a própria estrutura lógica do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso nos leve a um engano, ou talvez tudo que a gente conhece hoje é uma simples enganação do nosso cérebro, né? Independentemente da entrada, ele cria uma saída fictícia, não uma saída verdadeira, mas uma saída manipulada, né? Você dá uma proposição, dá as premissas, e ele gera uma saída manipulada conforme os interesses de ganho a ganho do próprio cérebro. O que você acha? Será se o cérebro realmente, desde lá do seu início, evoluiu ao ponto de ser extremamente verossímil nas suas conclusões, na análise das premissas? Ou você acha que existem diversas falhas e que, inclusive, por isso, toda essa estrutura, essa cadeia lógica de conclusões e conhecimento que a gente tem hoje, a qualquer momento pode desabar? Bom, era esse mais uma reflexão que eu queria trazer. O que você achou, se você achou interessante, se você acha que faz sentido isso, ou que não, você aceita que o cérebro, ou que não é o cérebro, porque aí alguns filósofos, como por exemplo Sócrates, né, Platão, tanto faz, ali na teoria da ideia, na reminiscência, ele tira essa questão do cérebro, né, dessa capacidade de avaliar as proposições, tira do lado físico da coisa, né, do lado sensível, e joga no mundo das ideias. Como a gente faz essa lembrança do mundo das ideias, então a nossa capacidade de avaliação de proposições ela é sempre idêntica, né, sem ter essas dificuldades. O que você acha?
Bom, deixa aí a sua argumentação nos comentários e espero que você tenha gostado. Espero no próximo vídeo. Até mais!